O caso de hoje nos leva de volta ao ano de 2008, em Reno, Nevada. Para Brianna Dennison, uma jovem de 19 anos, Reno era seu lar. Seu pai havia falecido repentinamente quando ela tinha apenas 6 anos. Embora tenha sido uma tragédia, sua mãe, Bridget, contou que essa perda fortaleceu profundamente o vínculo entre elas. "Tivemos que nos apoiar uma na outra", dizia Bridget. "Ela se tornou muito protetora comigo, com razão, porque eu era tudo o que ela tinha." O laço entre Brianna e sua mãe era realmente especial. Uma de suas amigas, Danielle, que a conhecia desde o jardim de infância, dizia que mãe e filha eram como melhores amigas. Faziam tudo juntas. Também descrevia Brianna como a pessoa mais gentil que já havia conhecido. "Ao longo da vida, ela me ensinou muito sobre bondade", disse Danielle. Brianna nunca esquecia um aniversário, fosse de um conhecido, amigo ou parente. Sempre ligava naquele dia. 2 anos após concluir o ensino médio, Brianna decidiu que queria fazer faculdade, e a Califórnia a chamava. Foi difícil para a mãe, mas era o início de um novo capítulo. Ela se matriculou na Santa Barbara City College, onde estudava psicologia, com o sonho de um dia trabalhar com crianças. Tinha um namorado, um grupo de amigos incríveis e uma vida cheia de promessas. Brianna estava feliz. Mesmo longe de Reno, fazia questão de manter sua mãe informada sobre tudo. Mandava fotos, mensagens de texto com frequência, mas para Bridget, a distância era difícil. Se tinha um pressentimento ruim ou um pesadelo, ligava imediatamente para se certificar de que tudo estava bem. Chegaram as férias de inverno e isso significava que Brianna voltaria para casa. Em janeiro, ela e as amigas estavam animadas com um fim de semana cheio de planos. Snowboard durante o dia, festas à noite. Na sexta-feira, 18 de janeiro, Brianna foi para a casa da amiga Katie. Eram amigas desde o jardim de infância e estavam prontas para relaxar dos estudos e curtir o fim de semana. Kate morava em uma casa próxima ao campus da Universidade de Nevada, em Reno. Elas passariam o final de semana por lá. Segundo outra amiga, Jessica, aquela noite foi incrível. Dançaram muito. E ao voltar para casa, todas se apertaram na cama de Kate, prontas para repetir tudo no dia seguinte. No sábado, 19 de janeiro, Brianna foi até a casa da mãe para lavar roupas. Depois, as duas foram ao cinema ver o filme Vestida para Casar. Brianna planejava sair novamente naquela noite para ir a um show, mas estava resfriada e não se sentia bem. Sua mãe contou que ela hesitava em sair. Bridget disse: "Você pode estar doente amanhã, mas você ama essa banda." Às 21 horas, Brianna deu um abraço de despedida na mãe. Mais tarde, mandou uma mensagem perguntando se queria que avisasse ao chegar. Bridget respondeu que não se preocupasse, pois sabia que dormiria na casa de Katie. Depois do show, Brianna e Katie encontraram Jessica e as três pegaram um ônibus que as levou até o cassino Sam's Regency, onde aconteceria a próxima festa. Depois de algumas horas, Jessica decidiu ir embora. Estava cansada e fazia muito frio. Sem querer caminhar, pediu carona a um homem em uma caminhonete. Mesmo sem conhecê-lo, ele concordou. Mais tarde, Jessica diria: "Provavelmente eu poderia ter caminhado facilmente, mas estava muito frio. Então aceitei a carona. Foi uma decisão ruim." Por volta das 3:30 da manhã, Brianna e Katie conseguiram uma carona com um amigo e voltaram para casa. Brianna não queria dormir espremida na cama com as outras, então decidiu dormir no sofá. O sofá ficava ao lado de uma porta de vidro que nunca era trancada. A casa era conhecida por ser movimentada, com pessoas entrando e saindo o tempo todo. Às 4 horas, elas se despediram e foram dormir. Às 4:23 da manhã, Brianna enviou uma mensagem para o namorado, que estava no Oregon. Depois disso, a casa ficou em completo silêncio. Às 9 horas da manhã, Katie e Jessica acordaram. Jessica descreveu o que aconteceu a seguir. Elas foram até a cozinha para preparar o café da manhã, que ficava em frente ao sofá. Mas Brianna não estava lá. Kate apontou e perguntou: "Cadê a Brianna?" Pensaram que talvez ela tivesse dormido em algum dos quartos vagos dos colegas de casa. Não se preocuparam imediatamente. Kate bateu na porta do quarto onde achava que Brianna estava. Disse que era hora de acordar. Às 9:45 tentou de novo. Silêncio total. Começou a bater com força, desesperada. Mas nada. Foi aí que se deu conta. Brianna não estava na casa.
Kate notou que o celular de Brianna ainda estava lá, assim como os sapatos. Lembrava que ela foi dormir com uma regata. A bolsa também estava lá. A vida dela inteira estava ali. Então, para onde ela teria ido? Era pleno inverno em Reno. Neve, temperaturas negativas. Era praticamente impossível que Brianna tivesse saído sozinha, sem casaco nem calçado. Kate ligou para a mãe de Brianna. Enquanto esperava Bridget chegar, notou outra coisa. O travesseiro que Kate emprestou para Brianna estava manchado de sangue. 2 pontos pequenos e um respingo maior. Kate ligou novamente, agora chorando. Disse que havia sangue no travesseiro. Perguntou se devia chamar a polícia. Bridget disse que sim. Chegaria o mais rápido possível. Em pouco tempo, a casa estava cheia de gente. A mãe de Brianna, sua tia, a polícia. Não havia sinais de luta, mas o cobertor com que Brianna se cobrira estava na cozinha. O ursinho de pelúcia que ela usava como travesseiro extra havia desaparecido. Aquilo tinha se tornado um pesadelo real. Uma amiga chorou diante das câmeras. Ela é uma das meninas mais doces que existe. E se quem fizer isso estiver vendo, por favor, ela é tão boa. Só, por favor, outra amiga completou. Ela não estava lá. Eu vi o sangue no travesseiro. Chamamos a polícia. Desde então é um pesadelo. Brianna estudava em Santa Bárbara, mas havia voltado a Reno para visitar a família e amigos. As amigas disseram que naquela noite a porta da frente não estava trancada. A tia contou que Brianna recebeu uma mensagem do namorado. Era um texto agressivo, cheio de insultos. Eles estavam se separando. Ele era ciumento, imaturo. A polícia confirmou que Brianna havia deixado a bolsa, o celular e algumas roupas. A família mantinha a esperança, mas estava confusa. O tenente Robert MacDonald, responsável pelos detetives da polícia de Reno, estava de folga naquele dia, mas uma ligação mudou seus planos. Ele disse que desde o início o caso já parecia ruim. Equipes de busca foram acionadas. Policiais entrevistaram os moradores da casa e vizinhos. Todos foram interrogados, mas descartados. Para os investigadores, o sangue no travesseiro era motivo de grande preocupação. Aquilo não era um simples desaparecimento. Era um sequestro. Havia 3 manchas de sangue entre 2,5 e 7,5 centímetros, misturadas com saliva, muco e rímel. Os testes confirmaram. O sangue era de Brianna. Segundo o laudo, ela sofreu uma lesão com sangramento ativo na boca, garganta ou nariz, enquanto seu rosto era pressionado contra o travesseiro. Como o cobertor foi encontrado na cozinha, colheram uma amostra da maçaneta dos fundos. O resultado revelou um perfil genético masculino desconhecido, mas o laboratório local tinha um atraso de 3.000 amostras de DNA. A comunidade se mobilizou. Em poucos dias, arrecadaram $150 mil para acelerar a análise das amostras. Nenhuma correspondia. O DNA foi enviado para o Banco Nacional. Nenhum resultado. Enquanto isso, a casa de Bridget se enchia de gente, estranhos que queriam ajudar. Ela sabia que precisava tornar o caso visível. Procurou a imprensa. Logo, o caso estava nos noticiários de todo o país. Em Reno, as pessoas passaram a usar fitas azuis, a cor favorita de Brianna. Painéis eletrônicos deixaram de exibir shows, mostravam o rosto de uma estudante desaparecida. E, em meio a tudo isso, surgia uma pergunta assustadora. Será que Brianna era a única vítima? A polícia recebeu mais de 1.000 pistas. Vasculharam câmeras, conversaram com moradores de rua, reviraram prédios abandonados, fizeram tudo o que podiam imaginar. Mas Brianna havia desaparecido como se tivesse evaporado. Até que no dia 15 de fevereiro de 2008, chegou uma ligação. Uma mulher passeava com seus cachorros numa área rural próxima ao reservatório de Lemon Valley, a 15 quilômetros de Reno, quando viu algo estranho. Pensou que era lixo, mas ao se aproximar, percebeu que era um corpo. O cadáver de uma jovem embrulhado em um cobertor, amarrado com corda branca, de prussas. O rosto desfigurado, lábios inchados e podres, múltiplas feridas na cabeça, fita adesiva presa ao cabelo, sinais de que o corpo havia sido arrastado, sem sapatos, camiseta vestida ao avesso. Era Brianna Dennison. A causa da morte? Asfixia.
O laudo apontava: padrão de lesões compatível com sufocamento por mão ou objeto mole. Mas havia mais. Durante a autópsia encontraram esperma no corpo dela. E o que viriam a descobrir nas semanas seguintes mudaria completamente a investigação. O DNA encontrado no corpo de Brianna batia com o da maçaneta da casa, mas também batia com 2 casos anteriores de estupro ocorridos na mesma região semanas antes. Isso significava que havia um estuprador em série atuando em Reno. As vítimas anteriores também foram atacadas em casas de estudantes. Todas haviam sido estupradas. Em um caso, o criminoso entrou no quarto de uma jovem dormindo, a segurou pelo pescoço e ameaçou matá-la se gritasse. Usou fita adesiva para imobilizá-la. Em outro, forçou a vítima a vestir uma calcinha que ele mesmo levou. As autoridades começaram a traçar o perfil do assassino. Homem branco, jovem, metódico, experiente. Não era impulsivo. Planejava cada passo. Sabia entrar e sair sem ser visto. Atacava mulheres dormindo. Carregava um kit de estupro. Corda, fita e roupas íntimas femininas. A cidade entrou em pânico. A universidade dobrou a segurança. Alunos pararam de sair sozinhas. Lojas ficaram sem cadeados e alarmes pessoais. E a pergunta era uma só. Quem era esse homem? Em abril, a polícia fez algo incomum. Divulgou o perfil genético do suspeito. Chamaram-no de estuprador de Reno. Esperavam que alguém o reconhecesse. Meses se passaram, sem resposta. Até que, em novembro de 2008, um policial investigava uma denúncia de violência doméstica e solicitou uma amostra de DNA ao suspeito. James Biella, 27 anos. Sua ex-namorada o acusava de agressão. O detetive notou que Biella morava perto do local onde Brianna foi sequestrada. Trabalhava como mecânico, sendo enviado para vários pontos da cidade, inclusive o bairro onde Brianna desapareceu. O DNA foi enviado ao laboratório. O resultado? Coincidência total. James Biella era o autor do sequestro, estupro e assassinato de Brianna. Também foi responsável pelos estupros anteriores. Foi preso em 25 de novembro de 2008. Negou tudo. Depois alegou que havia transado com Brianna, mas que ela estava viva quando saiu. Uma afirmação absurda. Sua ex-namorada depôs contra ele. Disse que ele tinha uma corda branca igual à usada no corpo, que se desfez de uma arma depois do sumiço de Brianna, que queimou roupas, que começou a ter explosões de raiva. O julgamento começou em maio de 2010. Bridget, a mãe de Brianna, esteve presente em todas as sessões. Ouviu os detalhes mais cruéis, viu as provas, olhou nos olhos do homem que tirou a filha dela. Após 1 dia e meio de deliberação, o júri declarou: culpado, sequestro, estupro, assassinato em 1º grau. James Biella foi condenado à pena de morte. Durante a sentença, Bridget subiu ao púlpito, olhou para o assassino e disse: você arrancou parte da minha alma, me deixou vazia, mas eu não vou desistir. Nunca. Até hoje, James Biella aguarda a execução no corredor da morte da prisão estadual de LA, Nevada. E Brianna virou um símbolo. Sua história impulsionou mudanças na legislação. Foi criada a Lei Brianna, que permite a coleta de DNA de suspeitos antes mesmo da condenação, algo que poderia ter evitado sua morte se já existisse. Sua mãe criou uma organização para ajudar famílias a encontrar desaparecidos. Seu rosto ainda é visto em universidades, lembrando que o perigo pode estar nos lugares mais familiares, porque o mal, às vezes, se disfarça de vizinho. Reno nunca mais foi a mesma. James Biella parecia um homem comum. Tinha um filho, trabalhava, não tinha ficha criminal. Era, para todos os efeitos, normal. E isso foi o mais perturbador. Como alguém tão monstruoso pode se esconder tão bem? Criminologistas o classificaram como um predador sexual organizado. Um tipo raro. Ele observava, planejava, esperava, atacava e sumia. Durante os ataques,
Levava roupas íntimas femininas, não das vítimas, mas as que ele mesmo escolhia. Às vezes as fazia vestir, às vezes as deixava na cena. Um sinal claro de perversão e preparação. E o mais assustador, se não fosse pego, teria continuado. Porque ele não matou por impulso. Foi um ritual. E Brianna foi seu clímax final. Seu corpo, amarrado, abandonado, se tornou seu troféu. Mas sua história não terminou ali. Na Universidade de Nevada, construíram um jardim em sua homenagem. Todos os anos, estudantes se reúnem para lembrar sua vida, falar sobre segurança, educar. Bridget se tornou uma ativista incansável. Dá palestras, luta por leis mais duras e repete sempre: sua filha não morreu em vão. A Lei Brianna já ajudou a prender diversos estupradores antes que atacassem de novo. O banco de DNA foi ampliado. Protocolos foram melhorados. E tudo começou com uma jovem de 19 anos que foi dormir na casa de uma amiga e nunca mais voltou. Brianna Dennison virou um nome impossível de esquecer. Um lembrete de que a segurança é frágil. E um alerta: até nos lugares mais familiares, o perigo pode estar atrás de um sorriso comum. Porque o mal quase nunca mostra sua face antes de atacar.